O problema é que todo mundo também quer a mudança de vida, mas as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para isso. Quando você não valoriza o dinheiro, você não está valorizando o seu tempo. Enquanto a pessoa não trata o mercado como um trabalho, ela vai ter resultado de quem não trata o mercado como um trabalho. Eu não saio comprando e vendendo aleatoriamente. Eu tenho plataforma, eu tenho análise gráfica, eu tenho todo o suporte para que eu possa tomar as melhores decisões. Vai tomar estoque, vai perder dinheiro, mas você seguindo um cronograma ali a médio e longo prazo, a conta sempre fecha. A cada 4 jogadores no mundo, um é brasileiro, de bet, gente. Você falar de criptomoeda, inteligência artificial e unir os dois, não é mais o futuro, já é o presente. Fala galera, Carol Pfeiffer aqui, começando um papo mega ultra especial, porque temos um mentor novo aqui na Atom e a gente precisa te apresentar com qualidade o Apollo, que entende tudo sobre cripto, sobre blockchain, sobre a inteligência artificial, como que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro através da tecnologia e, é claro, do mercado de investimentos. Então seja muito bem-vindo, Apollo. Muito obrigado, Carol, pela oportunidade de estar aqui para participar desse podcast com você e trazer um pouquinho do meu conhecimento para esse público, aprender um pouquinho mais sobre criptomoeda e inteligência artificial, que é um mercado que está revolucionando a economia global, e um pouquinho da inteligência artificial que ele vai ajudar a gente nas nossas decisões para auxiliar no mercado financeiro e passar um pouquinho da minha experiência para vocês, para auxiliar nesse início de jornada aí com vocês. Apollo, começando aqui, acho que curiosidade de todo mundo, né? Porque ninguém nasce no mercado financeiro, porque ninguém tem histórico familiar. Afinal, a gente está falando de menos de 3% da população no Brasil investe no mercado financeiro. Quando a gente fala de cripto, ainda é maior esse número, porque é um mercado que, assim, acabou popularizando mais fácil, etc. Infelizmente, também popularizando por um lado negativo, que foram as pirâmides, a galera dando golpe, etc. A gente já entra nisso. Mas como que você foi parar nesse mercado? Porque, de novo, né, ninguém na escola falou assim, olha, estuda mercado financeiro que você vai ganhar dinheiro. Como que o Apollo foi parar nesse mercado? Uma pergunta bem interessante, porque na minha época eu comecei a mexer com o mercado financeiro, ainda era muito escasso a informação sobre isso. E eu era o cara que estava trabalhando como vendedor numa loja, e eu queria uma oportunidade a mais para estar crescendo, e eu via que no mercado tradicional isso não ia me oferecer. Então eu acabei procurando alternativas para ter uma rentabilidade em casa, para me auxiliar nisso, e acabei descobrindo sobre o Bitcoin. Nessa época não tinha tanta informação assim, né? Então eu comecei a mudar um pouco minha visão de abordagem com clientes também, para entender o que eles faziam, acabei conhecendo um cara que falava sobre cripto. E a partir daí uma coisa foi ligando a outra, né? Falei, trabalhava como vendedor e conheci um cara que mexe com cripto. E ele começou a me dar um norte sobre o mercado. Tanto que ele me chamou para trabalhar fora da empresa, eu acabei arriscando. Falei assim, eu vou assumir aqui, eu vou pedir minha conta, vou trabalhar, vou entrar de cabeça no mercado de cripto, no mercado financeiro também. E ele me deu essa direção e me deu essa luz ali no fim do túnel, que eu já estava cansado de trabalhar no mercado tradicional, porque se trabalha bastante, e não tem um rendimento que você No merece Brasil, às imagina, vezes. a gente quase não trabalha, pô. Quase não trabalha, Quase fica não 10... trabalha, quase ganha bem, né? Tipo, pô, a gente tá falando, infelizmente, né? O brasileiro, ele acaba trabalhando demais e não dá pra reclamar, porque o brasileiro tem garra, tem força de vontade, mas ganha mal. Eu vi outro dia uma educadora financeira falando que ia ensinar a galera a ser milionário ganhando um salário mínimo. Eu queria entender essa conta. Não fecha a conta. E primeiro de tudo que não seria justo, né? Uma pessoa passar uma vida inteira ganhando um salário mínimo no Brasil, a gente sabe que não é algo que remunera bem, com certeza, aquele profissional, né? O problema é que todo mundo também quer a mudança de vida, mas as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para isso, né? Também tem isso. Então, tipo, trabalham muito para os outros, mas elas não têm coragem de fazer por elas mesmas. Então, tipo, a pessoa tem um sonho, ela quer crescer, mas ela tem um potencial absurdo, mas fica aquele potencial reprimido. Então, porque para você mudar exige muita coragem também. Você tem que sair de uma pessoa que você é hoje, se desenvolver como pessoa para conseguir chegar num lugar que você nunca imaginou que poderia estar. Apollo, e nesse ponto eu acho que é legal a gente falar, porque assim, eu tô há 20 anos no mercado e o meu maior desafio durante esses 20 anos foi provar para as pessoas que elas tinham capacidade de ganhar mais dinheiro do que elas ganham. Isso é fato. Para você ter uma noção, então um motorista que tá há 10 anos com a gente, que ele levou 5 anos para fazer meu curso, que leva 30 dias. Nossa. Então, ou seja, a gente tem que bater muito na tecla da mentalidade. Como que você também fez para mudar a tua mentalidade? E como que você entendeu que de alguma forma você poderia ajudar outras pessoas? Porque só falar a gente já viu que não adianta.
E daí, muitas vezes, as pessoas, eu já escutei grandes mentores falando isso assim, não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. Mas se você for ver, não é que as pessoas não querem ser ajudadas, é porque elas não, de fato, acham que elas são capazes. Porque a gente está falando de um educacional no Brasil que ele fala que você não é capaz. Ele não bate na tecla que você é capaz, que você pode crescer, que você pode ganhar dinheiro. Inclusive, quando alguém fala, olha, é normal ganhar um salário mínimo, você está falando, não, é normal essa vida que você está tendo. E não é. Então, ou seja, a gente tem que mudar muitas coisas para mudar a mentalidade de alguém. Então, como que mudou a sua mentalidade? Em que momento você já tinha ela? Primeiro, assim, eu acho que tem que ter muita humildade para saber que você tem muito para aprender. Então, Muito bom. eu chegava assim e pensava, eu quero chegar num determinado lugar, eu começava a modelar as pessoas que estavam naquele nível. Só que o meu redor, o meu ciclo, não tinha ninguém desse nível. Então, como é que eu ia me aproximar de pessoas assim para desenvolver uma mentalidade diferente, sendo que o meu redor ali não tinha nada favorecendo isso? Eu não tinha apoio de família, não tinha apoio de amigo, não tinha apoio de ninguém. Então, é uma vontade que você tem de querer mudar, acreditar no que você tem em mente e tomar ações para seguir aquilo. Então, comecei a me envolver com pessoas dessa área, pessoas mais sucedidas. Então, comecei a cortar meu círculo de amizade que, cara, se falava de ter bons negócios, criar negócios, as pessoas já falam, isso daí não vai dar certo. Ai, não sei o que. Isso aí Nossa, não... é tão importante, né? A gente pegar e saber identificar quem agrega e quem não agrega naquele momento. Exatamente. E eu até costumo dizer, né? Tem amigo que você tem pra dar risada mesmo. E não necessariamente você precisa se afastar Tem que de saber todas as separar as pessoas. amizades. Mas é aquela pessoa que você não vai contar dos seus projetos, porque tudo que você fala, ela fala, não vai dar certo. Se for depender de apoio, você não faz nada. Exato. Isso é fato, porque eu passei por isso, né? Acredito que você também teve essa dificuldade. Eu passo até hoje. Então, você mostrar um sonho, eu falo uma das visão, coisas que eu ninguém tô fazendo, acredita. eu falo das coisas que eu tô fazendo, não querem me internar. Aí eu criei essa base, comecei a mudar o pessoal ali de convivência, vi meus pontos fracos que eu precisava desenvolver como pessoa, então, tipo, eu li vários livros de desenvolvimento pessoal, Boa. Comecei a ler vários livros nesse sentido, também a parte de PNL, Programação Neurolinguística, fiz alguns treinamentos assim para me ajudar, porque eu tinha diversos bloqueios que eu precisei superar pelo que eu passava. Então, para mim, foi uma luta muito grande, sim, para eu me mudar, para depois externalizar o meu resultado. Então, o mercado financeiro, sim, você não tem uma mentalidade pensada lá na frente, é difícil você chegar lá. Isso para qualquer área, não importa se é mercado financeiro ou não. Para abrir uma empresa, você tem que pensar lá na frente, acreditar no que você faz e planejar as ações com base nisso. E seguir. E escutar quem está te apoiando nesse sentido. Aí sim você consegue desenvolver. Do contrário, para você andar é bem mais difícil. E conta um pouco pra gente, assim, como que foi essa trajetória, né? Hoje, você vive desse mercado, você realmente se identificou com o mercado de cripto. Então, o que foi essa transformação na mentalidade? Beleza, entendi que eu merecia mais, que eu podia ganhar mais dinheiro, comecei a estudar. Raramente eu vejo até traders falando que estudaram sobre mentalidade ou sobre PNL. E é um dos pontos que a gente bate muito na tecla aqui na Atom. Para você ter uma ideia, desde o nosso primeiro curso a gente tem nossa queridíssima psicóloga e performance coach Priscila de Souza, que é a nossa Wendy. Quem assistiu o Billion sabe muito bem do que eu tô falando. Ou seja, porque tem que mudar a mentalidade. Mas o mais interessante, a gente coloca isso num módulo dentro do curso e a pessoa deixa para assistir no final. Agora a gente tá até invertendo ali, ó. Tem que assistir primeiro a mentalidade, porque não dá para mudar quem não quer ser mudado, inclusive. Muitas vezes a pessoa se auto-sabota e ela nem percebe. Então, no momento que você entendeu isso, que você entendeu a mentalidade, quando que você começou? Que ano que você começou a ganhar dinheiro e viver disso? Basicamente, acho que uns 2, 3 anos depois. Que daí, quando eu comecei a ter resultado mesmo, falei, agora eu vou me dedicar 100% a isso. Parei de fazer todas as outras coisas que eu fazia. Tinha até uma marca de roupa, inclusive, na época. Parei de fazer isso. Eu falei, vou me dedicar 100% no mercado, porque depende basicamente de mim. Então, como eu tinha uma certa dificuldade para lidar com pessoas, que é um ponto fraco meu até hoje, inclusive, para administrar pessoas, falei, cara, eu vou ficar no mercado financeiro, que é só eu, gráfico, notícia, acompanhar. Isso eu consigo dominar. Apesar que a gente não tem como dominar o mercado, a gente sabe disso. Mas o que eu consigo criar de visão em cima dessas informações depende basicamente de mim. Sim. Daí, com base nisso, fui convidado para operar num fundo de investimento. Quando entrei num fundo de investimento, daí meu jogo mudou. Ali eu tenho um capital maior para trabalhar. Aí fui aprendendo com outros investidores ali, outros traders também. Então começaram a me ensinar vários detalhes que você nem imagina que está no mercado tradicional, que as pessoas entendem, que vai um pouco mais além do que gráfico.
Então, a visão que eu tive amadureceu bastante meus resultados no mercado, me deixou mais consistente ainda. E é ali que foi a virada de chave na minha vida. Quando você tem mais capital para operar, consequentemente o retorno é maior. Tendo a mesma estratégia, não importa. A questão é você ter uma estratégia consistente e validada no mercado. E seguir aquilo. E o legal de falar, né, que assim, para quem não sabe como funciona um fundo, pessoal, o fundo, primeiro, é um negócio altamente fiscalizado, auditado e etc. Tem um gestor, tem uma pessoa responsável, etc. Então tem toda uma regulamentação, não é simplesmente colocou dinheiro lá, o dinheiro do vizinho e você vai operar. Então você tem que dar satisfação, que eu bato também muito na tecla, e aqui na Atom a gente sempre frisou isso, a importância de quando você dá satisfação, faz com que você acabe respeitando mais ali os limites, o plano. Porque Exatamente. quando você não dá satisfação pra ninguém, é aquele negócio, o que você faz quando ninguém tá vendo? Tá te vendo. Faz caca, é isso, essa é a real. Você opera na sorte, né? E daí Sim. você acaba mudando o stop de lugar, mudando a estratégia. Eu acho o máximo quando o aluno fala assim, não, mas é que hoje o Trump vai falar e eu resolvi mudar. Então, você faz um treinamento para você ter um plano, para você ter um backtest, ou seja, você ter histórico de sucesso daquilo, o que funciona e o que não funciona. Quando você muda aquilo, você está jogando por água abaixo toda a estatística daquilo que já foi planejado, né? Então, eu acho que é muito importante. Quando você entra num fundo, você acaba tendo que dar satisfação, trazer resultado e etc. E daí mudou a tua mentalidade em relação até profissional, porque uma coisa é você ser um trader na tua casa sozinho. Outra coisa é você fazer parte de uma coisa que ali dá satisfação para outros investidores. E a responsabilidade é muito maior, né? Então, não acaba deixando de ser uma brincadeira, como muitos levam, né? É uma profissão. Enquanto a pessoa não trata o mercado como um trabalho, ela vai ter resultado de quem não trata o mercado como um trabalho. Por exemplo, se ela acha que vou ficar brincando ali de achar uma meme coin que seja boa, que vai me deixar rico do dia para noite, ela não vai conseguir isso. Porque tem que fazer um estudo, analisar projeto, analisar macroeconomia, fundamento, para daí tomar uma decisão se você vai investir em determinado ativo ou não. Então, a sorte no mercado financeiro a probabilidade é muito baixa de acontecer. Não vale o risco de você trabalhar 10 anos para ter um capital guardadinho teu ali, você se lascou, desculpa o termo, para conquistar, e vai lá põe no mercado na sorte. Eu acho que é um baita arrependimento que a pessoa pode ter aí, brincando com o mercado. Mas você sabe que eu tava falando agora até com o João sobre isso, porque um dos maiores ensinamentos que eu tive dentro de casa com meu pai e com meu avô era dinheiro não aguenta desaforo. Então, ou seja, se você não trata bem ele vai embora, não adianta mandar flores, pedir desculpa. E às vezes as pessoas elas fazem isso. Elas acabam ganhando dinheiro, mas acabam não tratando da maneira correta. E você passa uma vida inteira trocando tempo por dinheiro, dinheiro por tempo. Então, ou seja, quando você não valoriza o dinheiro, você não está valorizando o seu tempo. Pô, eu levei, sei lá, quanto tempo para ganhar esses R$1.000. E daí eu pego e mudo o stop de lugar ou não sigo a estratégia, eu estou desvalorizando o meu tempo. E desvalorizar meu tempo significa desvalorizar minha vida, né? Exatamente. E você tinha abordado a questão de desenvolvimento pessoal, a parte de neurolinguística também, mas muito está atrelado à disciplina a questão de controle emocional. Então as pessoas também negligenciam essa parte de controle emocional e foca muito no operacional. Então a pessoa, eu posso te dar a estratégia perfeita aqui, mas chega na hora de você executar ela, o que vai acontecer? O mercado vai um pouco contra você ali, você já fica ansioso, nervoso, fica com medo, começa a passar mal, o que você faz? Muda o stop ou sai antes da operação. É isso. O mercado anda um pouquinho a favor, você sai antes, porque acha que não vai chegar no alvo que você planejou, acaba fugindo do gerenciamento de risco. Então a falta de controle emocional, que é uma das coisas que eu gosto de bater muito nas pessoas, é o que vai fazer você ter disciplina e conseguir seguir um passo a passo de forma eficiente. Se você não consegue controlar as emoções, o resto vai tudo por água abaixo. Então não adianta querer trabalhar operacional sem trabalhar o eu interior, né? O controle emocional e o próprio desenvolvimento de cada um. Então isso é a base. Apolo, e entrando agora um pouco mais no mercado propriamente dito, né? Você está desde que ano no mercado? 2017. 2017. E falando aqui, né, de lá para cá, o que você acha que tem de oportunidade? Porque a gente está falando do mercado de cripto faz muitos anos, né? As pessoas até fazem comparativo. quem colocou R$1 em Bitcoin lá atrás teria não sei quantos milhões, blá, blá, blá. Mas tá bom, ainda existem essas oportunidades, porque a gente também sabe que no Brasil muitas pessoas acabaram, como a gente comentou no começo, caindo em pirâmides, em golpes, etc. A galera que sai prometendo rentabilidade, eu acho que é tão importante da gente falar isso. Gente, a gente está falando de um mercado de renda variável, como é o mercado de ações, como é o mercado de dólar, como é o mercado até de imóveis.
não tem como garantir rentabilidade. Garantir rentabilidade é golpe. Tem coisa Então, ou errada. seja, tem coisa errada. Então, assim, primeiro, como que o brasileiro, principalmente aquele que tinha uma desconfiança em relação a esse mercado, pode aproveitar as oportunidades que ainda existem? Lembrando que cripto não é só trade, né? Não, exatamente. Tem diversas oportunidades no mercado, não só a questão de ficar fazendo operações de day trade, de swing trade, você pode fazer operações mais longas de position trade também, que é uma das que eu mais gosto de fazer para diversificar, então eu faço operações para segurar ali de hold mesmo. Quando eu pego no fim do bear market, por exemplo, quando o mercado está mais embaixo, eu começo a acumular mais, então eu tenho posições há mais de 2 anos já. E faço operações também de swing trade, que particularmente é o que me dá mais liberdade, como o mercado é 24 horas por dia e 7 dias por semana, e isso, cara, final de semana você pode analisar o mercado com calma, abrir 2, 3 operações no mês e isso dá uma rentabilidade muito boa. Agora, olha o que o Apollo acabou de falar, pessoal. Você pode não necessariamente só operar o day trade significa comprar e vender no mesmo dia, o mais rápido possível de preferência. E o swing trade é você não é montar uma posição que você vai ficar 10 anos com a empresa, mas você aproveitar uma distorção de preço. Como aconteceu, por exemplo, na pandemia. Então, o preço das ações despencaram, etc. Ou seja, está comprando uma Black Friday do mercado e daí você pode ficar ali 2, 3 dias, uma semana, um mês. Está falando ali da oportunidade de você ter 2 ou 3 operações no mês com uma boa rentabilidade. Lembrando que a diferença do mercado de cripto com o mercado tradicional, que a gente opera aqui na Atom há 20 anos, é que ele é 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, ele não fecha. Você que vive reclamando, que não tem tempo, você pode fazer isso à noite, de madrugada, de final de semana, ou seja, não exige muitas horas ali e não exige que você saia do seu emprego. Exato, a pessoa não precisa parar de trabalhar com outras coisas para investir, não precisa fazer isso. Diferente do mercado tradicional, que às vezes você precisa estar operando das 9 ao meio-dia, por exemplo, que é o melhor momento para você operar. Cripto não, você tem qualquer horário para operar ali, só final de semana que a liquidez é um pouco mais baixa, então tem que ter um cuidado um pouco maior. Mas dia de semana é mais tranquilo também. Lembrando que liquidez é o volume de negócios, tá? Então, ou seja, diminui um pouco a quantidade de pessoas operando no final de semana, porque também trader que ganha dinheiro não opera muito de final de semana, vamos ser sinceros. Quer descansar um pouco. Quer descansar. A galera da frequência do dia a dia acaba operando mais durante a semana. E tem diversos projetos que cada dia são lançados também, que prometem uma ideia legal para quem está acompanhando ele. E esses projetos normalmente oferecem rentabilidades bem altas. Uhum. Então é o que normalmente o pessoal gosta de buscar. Então saiu uma meme coin agora que está falando que não sei o que lá por causa do Trump, que vai valorizar um monte. Então o pessoal gosta desse tipo de moeda porque acha que vai por R$1.000 e vai virar 100 mil do dia para a noite. Então vocês têm que tomar cuidado com essas narrativas, porque isso faz total diferença você saber filtrar projetos. Particularmente quando você vai procurar projetos, você tem que procurar projetos mais sólidos no mercado, que pelo menos eu particularmente gosto de pegar que já passou pelo menos um ciclo de mercado, então você sabe o comportamento dele num bear market, no momento mais agressivo de queda, sabe se ele vai aguentar ou se ele não vai aguentar essa situação. Depois que você analisa isso, você começa a filtrar esses ativos, porque tem vários ativos que vai acontecer o quê? Você vai colocar o dinheiro lá, vai subir um tempo, o pessoal vai vender na cabeça de todo mundo, vai lucrar com o teu prejuízo aí, por causa dos golpes que acontecem diariamente. É bem parecido com os projetos que aparecem no Shark, assim, é uma galera assim vendendo uma ideia e daí não vai colocar em prática aquilo, venderam, como a gente fala lá atrás, né, vendendo PPT. Vende um projeto, porque isso vai revolucionar e papapá, e não tem consistência. E é uma das coisas que a gente colocou no nosso treinamento, pessoal, que é saber avaliar o que faz sentido do que não faz sentido. Porque pode ser um trade inicial, você pode comprar e pegar um boom aí, pegar um movimento. Agora, você tem que entender se aquilo faz sentido a longo prazo, se é uma utilidade. Por quê? O mercado de cripto, vale lembrar, né, Apollo? Ele veio para quê? Simplesmente para especulação? Basicamente, não. Explica um pouco mais sobre a tecnologia por trás. Que assim, só um ponto que vale a pena falar, a questão da oportunidade ali antes. Quando vocês analisarem um projeto para escolher ele, vocês têm que pensar como institucional. Quando o institucional vai pôr dinheiro num projeto, ele não vai pegar esses projetos ruins. Então você tem que pensar assim, que projetos que os grandes players vão colocar dinheiro no mercado, numa possível corte de juros, por exemplo, que eles saem de renda fixa e vão para uma renda variável procurando mais risco. Vão para Bitcoin, vão para Ethereum, vão para outros projetos que são mais sólidos.
Então, se você não tem muito dinheiro para começar no mercado e está querendo começar com menos risco, então procure ativos assim. Com essa visão, porque a partir do momento que você entende isso, você filtra demais os projetos. Hoje, basicamente, a gente tem mais de 30 milhões de ativos para investir e cada dia saem mais só com o intuito de dar golpe. Então, a gente tem que cuidar muito nesse momento de filtrar os ativos para não acabar se frustrando no mercado, né? Total. E como que você olha para a tecnologia propriamente dita, né? Porque assim, vamos resgatar, o blockchain ele veio para trazer uma segurança. Então, ou seja, para ela popularizar até o acesso. Então, ou seja, desbancarizar as pessoas, né? Isso. Então, ou seja, como que de fato você consegue enxergar também daqui para frente? No meio do caminho existiram projetos que prometiam coisas que não iam cumprir. Mas a ideia, a utilidade, a tecnologia por trás, ela tem um viés muito forte. Tem, com certeza. Tanto a blockchain como a parte de inteligência artificial, entre outras partes também, com certeza tende a crescer, porque quando a gente usa blockchain, a gente não consegue mudar o que foi feito na blockchain. Então, se você salvou uma informação ali, não tem como se alterar mais. Então, manipular esse tipo de dado é complicado, não tem como. A mesma coisa assim, futuramente eu acredito que, se possível, podem usar isso em urnas eletrônicas, porque daí o pessoal também não poderia burlar votos, por exemplo. Então é uma tecnologia legal. Você acredita que isso vai ser a curto prazo, Paulo? Não sei. Vai depender muito do que os grandes controlam e tudo vai decidir, mas eu acredito que seria um passo bem grande para acontecer aí. Se tem alguma informação Tudo disso? que tem segurança dos dados, né? Então, ou seja, a gente está falando de uma tecnologia que ela vem para ajudar na segurança. Mas, reforçando, mais uma vez, pessoal, tem que tomar muito cuidado que qualquer projeto novo que promete rentabilidade não faz nenhum sentido. E outro ponto bem importante, que assim como a bolsa, qualquer pessoa que fala, olha, manda o dinheiro para minha conta, que eu opero por você, eu faço por você, já está errado. Porque o mundo dos investimentos é justamente, essa é a segurança que você tem, é sempre ser no seu nome, você abrir a conta no seu nome, para que de fato você possa ter segurança dos seus investimentos. Sim. Outra coisa legal da tecnologia é em si descentralizar essas finanças, né? A gente chama de DeFi, por exemplo, finanças descentralizadas. Então a gente tem o governo aqui e o banco, onde podem controlar o nosso capital. Quando você joga numa DeFi, por exemplo, você consegue investir de forma mais descentralizada. Então você pode ter autocustódia do seu capital, você pode fazer uma troca de deixar, vamos supor, você tem uma criptomoeda e deixa ela como garantia para pegar uma outra. Você consegue deixar em stake para ganhar rentabilidade em cima também. Então, são vantagens que o mercado tradicional não oferece. Então, acaba dividindo em dois públicos. O público que é mais conservador, que daí vai ficar meio que no banco, no tradicional mesmo, e quem gosta de assumir risco e tecnologia começa a migrar mais para o descentralizado. Isso é bem interessante e a longo prazo vai ter mais pessoas ainda buscando essa liberdade. E aproveitando o gancho, né, hoje a gente está falando de tokens, a gente está falando de IA, a gente está falando, então, assim, de ferramentas onde a tecnologia ajuda as pessoas a acessarem esse mercado. Porque daí parece uma velha falando, mas na minha época, o simulador, ele tinha delay, ele atrasava, ele travava, a plataforma travava, a gente não tinha tanto acesso e era muito economês, muito financeiro e ninguém entendia nada no final. Hoje a gente, além de ter algo mais didático, que é o papel que a Atom tem aqui, a gente tem tecnologia para te ajudar a tomar decisões, ou seja, eu não saio comprando e vendendo aleatoriamente, eu tenho plataforma, eu tenho análise gráfica, eu tenho todo o suporte para que eu possa tomar as melhores decisões. Como que você vê hoje, para quem é iniciante, quem entendeu nada do que a gente falou até agora, se ele pode entrar e como ele pode entrar? Então, hoje com a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, ela dá um norte muito grande para você. A questão principal é você saber perguntar o que você quer de resposta, mas uma resposta específica. Porque a inteligência artificial ela vai te entregar, por exemplo, uma visão com base no que você perguntar. Então é interessante você ter um certo conhecimento prévio para extrair o melhor dessa informação. Então acaba te dando uma direção. Por exemplo, hoje você pega alguns ativos e pede para a própria inteligência artificial ela fazer esse filtro para você, se está no momento bom de comprar, de vender, dar a ideia do projeto que é, ela consegue trazer isso para você, por mais que você não saiba, não vai saber ali onde procurar essa informação. Então ela faz um filtro grande e te otimiza muito tempo, por mais que você não tenha muito conhecimento. Então eu gosto muito de usar em paralelo para fazer relatório de notícia, para filtrar projetos que têm bastante potencial de valorização, projetos que são golpe eu já faço
um prompt específico para ele filtrar isso para mim. Então, hoje, você falar de criptomoeda, inteligência artificial e unir os dois, não é mais o futuro, já é o presente. A própria BlackRock hoje, que é um dos maiores fundos que tem no mundo, tem mais de 11 trilhões sob gestão, eles usam uma ferramenta, uma plataforma digital que se chama, se não me engano, é Aladdin o nome. E eles têm a inteligência artificial dentro dela. Não que ela seja a inteligência artificial, mas elas têm uma parte de inteligência artificial, que ela faz varredura de dados, análise de ativos, faz a mesma coisa. E eu trouxe essa base para mim, quando eu estudei sobre essa plataforma. Então, me ajuda e me auxilia demais na minha tomada de decisão, tanto a longo prazo como a curto prazo. E uma boa notícia que eu tenho para vocês é que vocês não precisam aprender tudo que o Apollo aprendeu ou que eu aprendi nos últimos anos. Tá tudo Porque mais fácil. justamente esse é o papel da Atom, né, Apollo? Como Exatamente. que tá? Primeiro de tudo, né? Como é fazer parte, assim, como que tá aí a tua expectativa em vir fazer parte do time da Atom, entrar agora para nos ajudar, para mentorar os nossos alunos aqui, principalmente no mercado de cripto junto com o IA? Para mim é uma satisfação imensa, né? Porque, primeiro ponto, você acho que não vai lembrar, mas eu fui aluno aqui, bem lá no início. Na época, se não me engano, acho que era o John que dava aula aqui. Das antigas. Das antigas mesmo. Conversei com o teu irmão também, com quem ele conversava comigo, mandava mensagem para ele, me respondia. Então, o pessoal que me deu um norte no mercado hoje está fazendo parte do time para trazer o conhecimento que eu me dediquei há mais de 8 anos de prática, não é só teoria, gente, é prática, vivendo, levando golpe, levei golpes grandes, negociando em P2P também, negociei até com russo, já levei um golpe grande com russo. Caraca. Então, tudo que eu passo para os meus alunos e trago para os meus seguidores é com o intuito de preservar vocês para não passarem pelo que eu passei, porque senão esse tipo de situação pode acabar fazendo a pessoa desistir de tudo. Então, o meu papel aqui é encurtar o caminho para vocês, para não fazer vocês perderem dinheiro e aprender o máximo de conhecimento possível num curto espaço de tempo, de forma séria e de forma organizada. Não adianta você querer ganhar milhões aí, como todo mundo fica vendendo, sem você ter uma base de conhecimento, sem ter controle emocional, sem ter disciplina para seguir, sem ser resiliente. São vários critérios que a gente tem que colocar e principalmente paciência. Paciência é tudo nesse mercado. É como eu falei hoje, é muito melhor você entrar bem posicionado no mercado do que entrar emocionado nele. Então, se você entra na emoção, da euforia, todo mundo falando, ai, compra o Bitcoin agora, ai, compra não sei o quê, sem um embasamento para tomar uma decisão, você vai comprar provavelmente no topo e vai acabar sendo liquidez para o mercado. Maravilha. E olha que história, hein, galera? De estudante a mentor oficial aqui na Atom. Tô muito feliz que você está aqui junto com a gente. E, Apollo, assim, né, a gente bateu aqui na tecla, as pessoas elas não precisam passar pelo que a gente passou. Exato. Esse é o papel do educador, né? E assim, vou reforçar até que todos nós somos educadores, de alguma forma. A gente educa dentro de casa, a gente educa dentro do nosso grupo de amigos, a gente educa dentro da nossa empresa, a gente influencia pessoas. Então, o como a gente precisa também ter uma autorresponsabilidade. O como que a gente sabe que o que a gente fala acaba influenciando a vida de outras pessoas. Mas quando a gente fala de educação, para a Atom principalmente, é um assunto muito sério. Eu fiz mestrado em educação e tecnologia, pessoas aprendem de jeitos diferentes. A gente vem há 20 anos reinventando o jeito de ensinar, porque inclusive a gente é inconformado com tão poucas pessoas ganhando dinheiro através do mercado no Brasil. A gente está falando de crescendo, etc., mas ainda é um número muito pequeno, onde a gente ainda bate muito mais na tecla de que você não é capaz do que incentivar as pessoas, de encorajar as pessoas. Então a Atom vem se dedicando cada vez mais a trazer pessoas que mostram que tem conhecimento, que é o seu caso, vive disso, e que também tem um propósito muito claro. Poxa, se isso mudou minha vida, eu também quero mudar a vida de outras pessoas. Então, como que você aí diz que dentro dos treinamentos, o que as pessoas podem esperar? Porque a gente está falando, poxa, você acabou de falar de ferramentas que você usa, esses agentes que você criou para te ajudar a tomar decisões. O aluno vai poder contar com todas essas ferramentas dentro dos treinamentos? Ele pode, mas ele vai ter que esperar uma coisa um pouquinho diferente. Eu não vou estar lá para falar o que ele quer ouvir. Isso é fato, eu vou falar o que ele precisa ouvir. Se vai gostar ou não, daí é cada um por si, mas ficar falando que cada um gosta de ouvir, ali a pessoa vai se frustrar no mercado, não adianta, o mercado não está aqui para brincar com ninguém, ele vem e é sem piedade o negócio. Então, tudo que eu falar para as pessoas é com base no que eu já passei e é com o intuito sempre de ser o melhor para ela. Então, o que eu quero? Não, que ela não se frustre no mercado, porque é um mercado que
pode realmente transformar a vida das pessoas e as pessoas deixam de aproveitar isso, porque às vezes acredita num cara, um guruzinho ali que vende curso, que começa a vender meme coin ali, falando que vai mudar totalmente a vida da pessoa. Que conta a história de 1900 e bolinha, quando ele ganhou dinheiro num trade gigante que ele fez e nunca mais ele Nunca repetiu. mais. Comprou uma vez, levou na sorte e acha que é o cara mais experiente do mercado, e as pessoas acabam acreditando, né, e colocam o dinheiro delas e acabam se frustrando, fechando uma porta incrível que é o mercado de cripto. Você sabe que, assim, eu e meu irmão somos sagitarianos, então a gente tem licença poética para ser extremamente sincero aqui. Então, direto ao ponto, não sei quantas pessoas acreditam em signo ou não, mas a gente bate isso muito na tecla, porque as pessoas, elas precisam entender que a gente está aqui para que elas ganhem dinheiro. A gente não está aqui para contar histórias de 1900 e bolinha. É muito legal conhecer as histórias do mercado. Inclusive, quero fazer um documentário. Você não acha que a gente deveria fazer? Já passou da hora, né? Dá para fazer também. Pô, passou da hora da gente fazer documentários, porque as pessoas às vezes olham pra gente no mercado e falam assim, nossa, parece que a gente é um ET, que surgiu ontem. Gente, o mercado existe desde a proclamação da República. E as pessoas ainda não sabem o que é o mercado, o tamanho do mercado, o que é um trader, achando que um trader é um bicho de sete cabeças. Um apostador. Um apostador. E olha só, né? Não é um mercado de aposta, gente. Pelo contrário, quem sobrevive nesse mercado é uma pessoa que vai pra técnica e que de fato leva a sério a disciplina, não é mesmo? É, exatamente. É como eu falo. O mercado ele é um reflexo de cada um, é um espelho. Se você tratar o mercado como aposta, brincando com ele, você vai ter resultado de quem aposta, ou seja, a casa sempre vai ganhar. Agora, a partir do momento que você trata o mercado de forma profissional, analisa fundamentos, analisa macroeconomia, tudo tem um impacto, e você faz uma visão um pouco maior, com certeza o seu resultado vai ser diferente também. E a vantagem de cripto, que os outros mercados não têm, é a análise de dados on-chain também. Então, você consegue antecipar grandes movimentos do mercado antes de acontecer no gráfico. Por exemplo, você consegue ver fluxos de dinheiro entrando nas corretoras com a intenção dos institucionais comprarem Bitcoin, por exemplo. Aí você olha as regiões no gráfico onde tem uma região de demanda, com um fluxo absurdo de dinheiro entrando na corretora, você consegue analisar a intenção deles que o mercado vai valorizar, por exemplo. Ou desvalorizar, no caso, quando eles jogam Bitcoin em excesso para as corretoras. Então, quando você faz toda essa análise junto com o gráfico, a chance de acertar é muito mais alta. Maravilha. E olha, lembrando que a Ato é sempre muito pioneira. Então, eu e meu irmão começamos lá atrás, há 20 anos no mercado financeiro, fomos estagiários, depois montamos um escritório para fazer gestão, depois montamos uma mesa proprietária. Para quem não sabe, mesa proprietária significa que você pode operar o nosso dinheiro sem risco para você. Então, assim como a Apollo fazia parte de um fundo onde tinham investidores, aqui você pode usar o dinheiro da Atom, só que daí você não precisa ter todas as certificações que o Apollo tem, nem estudar tudo que ele estudou para fazer parte do nosso time e operar com o nosso dinheiro sem risco para você. E somos pioneiros mais uma vez porque somos a primeira e única mesa do Brasil operando cripto através da B3 aqui. Então, ou seja, a pessoa não precisa nem ter grana, ela pode acessar o mercado de cripto. Agora, importante, né, Apollo? Assim como você dentro do fundo, o que a gente exige aqui do trader é que ele tenha responsabilidade e uma gestão de risco, né? É o mínimo que se espera, né? Sem disciplina, sem essa responsabilidade, você não vai ter gestão de risco para administrar o dinheiro, tanto daqui quanto o seu próprio capital. Então, se você quer crescer de fato no mercado, você tem que ter essa disciplina e resiliência, porque não é fácil, vai tomar stop, vai perder dinheiro, mas você seguindo um cronograma ali a médio e longo prazo, a conta sempre fecha. E olha a mamata, hein? Porque você começa por um simulador, ou seja, começa com dinheiro fictício, mas no mercado real, com as mesmas condições, tem um limite de perda diária e um limite de perda total, porque o problema do trader é exatamente que ele começa a operar, daí ele começa a acertar, ele acha que sabe tudo do mercado, quando ele começa a errar, ele não coloca limite, ele vai pro tudo ou nada, ele acaba perdendo aquilo que ele conquistou. Muitas e muitas e muitas vezes, antes da gente criar essa gestão de risco aqui dentro, eu via trader que ganhava dinheiro de manhã e ele terminava o dia no prejuízo. Por quê? Porque ele, famosa gordura para queimar, que é um risco gigantesco. A pessoa começa a tomar decisões diferentes do que ela tomaria. Ela acaba testando outras estratégias no mercado, que não é o momento nem o local, né? Você tem que treinar isso no simulador primeiro. Então a gente via muito isso, a gente criou a nossa gestão de risco. Hoje o trader ele tem um limite de perda diária e total. Olha a mamata, gente. Por quê? Porque isso significa que se você passou no nosso teste,
você vai operar com o nosso dinheiro sem risco para você, você ainda fica com 80% dos lucros, dependendo do ativo que você está operando aqui, mas o mais importante é que você tem um limite de perda diária, você não vai por tudo ou nada. Então, antes de você tomar um stop loss que tira você do mercado, a gente breca você antes, porque muitas vezes o que precisa é controlar a disciplina. É literalmente igual ir na academia e ter o personal falando, olha, não faz assim, você está fazendo um movimento errado. Então é um acompanhamento de perto. É um mentor, né, para mostrar e encurtar o caminho, facilitar para vocês, né, no caso. Tem que facilitar. Agora, é muita mamata, né? Vocês lá atrás, olha, quando você começou com a gente como aluno, não tinha mesa de cripto. Agora, ou seja, a pessoa pode operar o mercado de ações, o mercado de futuros, o mercado de cripto, pode operar aqui e ainda com o dinheiro que ganha aqui, operar também na sua conta pessoal. Então, ou seja, putz, eu estou operando aqui no horário comercial, mas eu posso ainda operar no mercado de cripto fazendo investimentos de longo prazo. Então, gente, o que estamos aqui cada vez mais é trazendo pessoas que têm conhecimento, que vivem disso e que têm propósito, claro, de ajudar outras pessoas, porque é um absurdo, eu vou reforçar isso, a quantidade de pessoas ainda que estão no mercado financeiro. A gente está falando de outros mercados que não tem nada a ver, por exemplo, o mercado brasileiro é apostador. Total. A cada 4 jogadores no mundo, 1 é brasileiro, de bet, gente. Isso não é investimento, isso não vai te deixar rico. Pelo contrário, a gente está falando de uma população 78% endividada. A gente está falando de uma inflação altíssima, a gente está falando de taxa de juros alta, a gente está falando do câmbio não é favorável, dólar e euro lá na lua. Ou seja, o único jeito de você ganhar dinheiro é você levar a sério o dinheiro e não achar que ele vai cair do céu. Exatamente, não tratar como uma aposta, igual a gente conversou. Tratar o mercado de forma séria e responsável, que não tem erro. Ainda mais com acompanhamento e alguém para te assessorar e tirar suas dúvidas, né? Muito bem. Apolo, muito bem-vindo, parabéns a estar aqui na Atom, um kit aqui para você de boas-vindas, literalmente kit de boas-vindas aqui da Atom, de estudante a mentor da Atom. Esse é o Apolo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que você traga muita prosperidade para todos os nossos traders e para o mercado em geral. Com certeza eu vou direcionar vocês para um caminho que seja totalmente favorável para vocês, para mudar a vida de vocês, e que não passe pelos perrengues que eu passei da vida, porque o mercado é uma armadilha se você não estiver preparado, é uma selva. Então, tomem cuidado e tenham muita cautela para iniciar nesse mercado. É isso aí, galera. Um grande beijo para vocês. Eu vou ficando por aqui. É claro que em breve vocês têm mais Apolo e mais conteúdo sobre cripto, blockchain. Lembrando, você pode operar no mercado, mas você pode utilizar isso para projetos. Isso com inteligência artificial, com inovação, com tecnologia. Você tem muitas possibilidades. O mercado está em aberto. Faltam profissionais qualificados. E é por isso que a gente espera você aqui dentro dos nossos treinamentos da Atom. Seja muito bem-vindo, um grande beijo e até a próxima.